Todos estão conseguindo me ouvir? Legal. Evangelho relatado por João, capítulo 6, versículo 41, vai dizer assim: murmuravam, pois, dele os judeus, porque dizia: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e a mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele: desci do céu? Respondeu, pois, Jesus e disse-lhes: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Amém? Até aqui. Feche seus olhos. Fala para Deus, fala poderosamente no seu coração. Em nome do Senhor Jesus, Papai amado, Filho Santo, Filho, queremos ouvir o Senhor falar poderosamente nos nossos corações, quebrantando, Pai, os nossos corações, através da Tua poderosa palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo, pois a Tua poderosa palavra sempre será a lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, enquanto nós estamos te ouvindo, opera as tuas maravilhas, cura, liberta, restaura. Em nome do Senhor Jesus Cristo, apresentamos a vida dos nossos familiares. Traga para a tua presença, Papai amado, Filho Santo, Filho. Em nome do Senhor Jesus Cristo, declaramos que venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Do mesmo modo que o Senhor governa os céus e a terra, que o Senhor venha governar os nossos corações, através da Tua poderosa palavra. É isso que nós te pedimos. Amém. Glória a Deus. Podem se assentar. Meus irmãos, esta mensagem, eu fiz ela, eu preguei ela no sábado, na reunião dos obreiros. Mas eu me cobro muito em todas as pregações que eu faço. Me cobro muito. E foi corrido no sábado. Eu não ia nem para o monte. No sábado eu não ia para o monte, porque eu queria me dedicar a esse texto. Mas a irmã Sônia mandou uma mensagem para mim, falando que era para mim ir para o monte. Aniversário do pastor Gilberto também, acabei indo. E quando eu voltei aqui, quando eu entrei dentro da igreja, já eram umas 3 horas da tarde, fui almoçar. E quando eu almoço, eu tenho que tirar meu cochilinho. E eu falei, eu não consigo estudar sem antes tirar um cochilinho, porque eu fico muito acordado de madrugada. E tirei o cochilo. Quando eu acordei, já eram umas 4h10, 4h20. E eu fui meditar no texto. Fiz a pregação para os obreiros, mas eu me cobro muito. E eu trouxe ali a mensagem falando da visão do calvinista. Daí eu quero hoje, assim, aproveitando que segunda-feira foi ali minha folga, consegui meditar um pouco. Na terça-feira eu consegui também meditar bastante. Hoje também consegui meditar. Então dá para mim deixar a mensagem um pouco mais esclarecida. Por isso que eu peço a atenção dos irmãos. Aqui em João capítulo 6, Jesus Cristo ele está evangelizando. Ele está levando uma palavra do nosso Deus Todo-Poderoso. Aqui no versículo 25, eu vou ler para os irmãos entenderem. Versículo 25 do capítulo 6. E achando-o no outro lado do mar, disseram-lhes: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: na verdade vos digo que me buscais, não pelos sinais que viste, mas porque comeste do pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. O que está acontecendo aqui?
eles estão buscando Jesus não por conta dos sinais que Jesus Cristo ele tinha feito. Eles estão buscando Jesus por conta da multiplicação, a primeira multiplicação dos pães que Jesus fez. Aqui no versículo 1, o subtítulo já deixa bem claro, a primeira multiplicação dos pães. E eles estavam buscando Jesus por conta disso. Aí por isso que Jesus Cristo vai falar no versículo 27, trabalhar não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Então Jesus Cristo estava falando assim, olha, trabalhar pela comida que não perece, que a comida que te leva para a vida eterna, que era Ele ali, era Ele. E olha aqui no versículo 28, prestam bem atenção, vai dizer assim: disseram-lhe, pois, que faremos para realizarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhe: a obra de Deus é esta, que creias naquele que Ele enviou. Olha aqui Jesus Cristo falando para Jesus, evangelizando eles. Que faremos para fazer a obra de Deus? Aí ele deixa bem claro, vou ler novamente. A obra de Deus é esta, que creias naquele que Ele enviou. Vocês precisam crer em mim. Olha aqui no versículo 30, disseram-lhe, pois, que sinais, pois, fazeis tu, para que o vejamos e creiamos em ti? Que operaste tu? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhe, pois, Jesus: na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Então eles estão trazendo na memória de Jesus o que Deus operou ali. Deus ele mandou o maná para o povo. Deus alimentava o povo através do maná. E aquele maná que Deus ele dava para o povo ser alimentado, simbolizava Cristo, representava Cristo no Antigo Testamento. E Jesus Cristo está falando para eles: ó, Deus está te dando, está dando para vocês agora o verdadeiro pão. Esse é o verdadeiro pão que desceu do céu, que sou eu. Mas eles não estavam crendo. Eles não estavam crendo. Olha aqui no versículo 33. Porque o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois: Senhor, dai-nos sempre deste pão. Olha aqui, presta bem atenção nisso. Eles vão dizer no versículo 34: disseram-lhe, pois, Senhor, dai-nos sempre deste pão. Olha o que Jesus Cristo vai dizer: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me viste, e contudo não crestes. Tudo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Então ele está falando assim: eu sou o pão verdadeiro. Eu tenho falado com vocês e vocês não estão crendo. E aqui ele deixa bem claro, aqui eu gosto muito dessa colocação: tudo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. De maneira nenhuma lançarei fora. Aqui Jesus Cristo está pregando, está falando que Ele é o caminho, a verdade, a vida, vamos dizer assim, mas eles não estão crendo. Aqui no versículo 44, ele vai dizer assim: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer, eu o ressuscitarei no último dia. O que Jesus Cristo está querendo dizer aqui, meus irmãos? Que ninguém pode ir a Ele se o Pai não abrir o entendimento. Se o Pai não abrir o entendimento. Você já evangelizou alguém falando de Cristo? Fala assim: não, você precisa se arrepender, sabe? Você precisa buscar Ele para Ele te libertar.
você precisa crer. E essa pessoa deu uma mínima. É isso que está acontecendo nesse texto. Mas Jesus Cristo deixa bem claro: ninguém pode vir a mim, seu Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. No último dia. Então, assim, para a pessoa se arrepender mesmo, para a pessoa andar nos caminhos do Senhor, é necessário Deus abrir o entendimento dessa pessoa. Senão essa pessoa vai continuar vivendo as coisas do mundo, os prazeres do mundo. Eu vou colocar outro exemplo, meu irmão, só para você crer na visão calvinista. E eu peço para os irmãos anotar. Eu não quero que ninguém fica assim, crer assim, o que eu quero, não, o que eu quero, é o que a palavra está dizendo mesmo. Aqui, então, entenda isso: ninguém pode vir a mim se o Pai não libertar, se o Pai não trouxer. Você lembra lá em Atos capítulo 16, quando Paulo, ele está querendo evangelizar, ele está com sede, ele tenta ir para um lado, mas o Espírito Santo não deixa, ele tenta ir para o outro, o Espírito Santo não deixa, até que Deus dá uma visão para ele, de um homem que clamava: passa a Macedônia, e ele vai lá para Macedônia. Em Atos capítulo 16, eles tinham o costume de fazer uma oração ali do lado de um rio, e tinha umas mulheres ali, prestam atenção nisso, tinha umas mulheres ali. Eles começam a evangelizar, não sei quantas mulheres tinham ali, não sei, mas vamos dizer, 30 mulheres, vamos dizer, 30. Ele começa a evangelizar essas 30. O texto deixa bem claro: essas 30 mulheres, Deus abriu o entendimento somente de uma. Somente de uma. Somente de uma. Eu vou pedir para os irmãos irem em Atos capítulo 16. Eu vou ler. O versículo é o 13. Vocês acharam? Vou ler. E no dia de sábado saímos fora das portas para a beira do rio, onde se acostumava a fazer oração. Então, assentando nós, falávamos às mulheres que ali se ajuntaram. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração, para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. O Senhor abriu o coração dela. Assim também a palavra de Deus é anunciada, e Deus, ele fica procurando verdadeiros adoradores, e depende dele, meu irmão, abrir o seu entendimento, abrir o seu coração para a palavra dele. Você vê que Deus, ele abriu o coração de Lídia, e Lídia, ela fica atenta, assim, ela começa a entender o que Paulo e Silas, eles estão falando. Você vê que ela começa a entender que automaticamente o que o texto fala? Que ela e sua casa se batizou. Ela e sua casa se batizou. Então, entenda isso, só para você entender qual é a nossa função. Você já evangelizou alguém assim, essa pessoa não entendia? Sabe, você fala: olha, você precisa se arrepender, você precisa andar nos caminhos do Senhor. Dói ou não dói o nosso coração quando a gente fala com o irmão, assim, ele não dá mínima. Dói mais ainda, meus irmãos, se for um familiar, sim ou não? Se for um irmão, uma mãe, sim ou não? Sim ou não? Se for um filho, você pregando ali, sabendo o que vai vir, a ira de Deus, e você prega, e o filho, dói ou não dói o coração? Aí você vai entender o que Paulo vai dizer em Romanos. Por isso que eu vou pedir para os irmãos irem em Romanos, que eu creio que você faria a mesma coisa que Paulo. Romanos capítulo 9.
E aonde que nós vamos deslanchar? Aqui, vamos meditar em Romanos capítulo 9. Já meditamos em João capítulo 6, que também abraça Romanos capítulo 9. Agora nós vamos degustar Romanos capítulo 9. Versículo 2, vocês acharam? Tenho grande tristeza. Eu vou ler na revista corrigida, que eu gosto de ler esse versículo. Na revista corrigida. Versículo 2. Que tenho grande tristeza e uma forte dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser anátema de Cristo por amor de meus irmãos. Sabe o que Paulo está falando? Eu sinto uma grande tristeza, meu irmão. Sabe, isso aqui, essa tristeza é uma tristeza às vezes de uma mãe, de um pai, que está levando o evangelho assim, e o filho não está entendendo, a filha não está entendendo, e ele deixa bem claro assim, ó, eu sinto uma grande tristeza e uma forte dor no meu coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, mas ele não pode. Sabe o que é? Ele está falando ser anátema, ser maldito, ser amaldiçoado em Cristo Jesus, para salvar os meus patriarcas, os meus irmãos da fé. Eu trocaria de lugar com eles. É isso que Paulo está querendo dizer. Eu trocaria de lugar com eles. Eu preferia ir para o inferno, mas que eles fossem salvos. Mas não depende dele, depende de Deus. Igual lemos, ninguém pode ir a Cristo se Deus não libertar. Assim também é, meu irmão. Às vezes o amor de uma mãe, um filho, né? Você não trocaria de lugar com os seus filhos? Não, assim, você acha que eu vou querer minha filha? Se eu pudesse, eu trocaria de lugar. Se bem que eu creio que nós vamos, todo mundo, eu e minha família vai para o céu. Mas aqui a visão de Paulo, ele está falando assim que os irmãos dele, assim de carne, eles estão na cegueira espiritual. E ele preferia ter trocado de lugar com eles para eles serem salvos, porque o sofrimento é tremendo. Assim, não depende dele. Não depende dele. É Deus que escolhe ali. Ele sai procurando verdadeiros adoradores. Ele sai procurando verdadeiros adoradores e Deus escolhe quem ele quer. Quem ele quer. Igual João capítulo 15, no versículo 16. Os irmãos conhecem esse texto. Jesus pega e fala assim: não foi vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós. Ele escolhe quem ele quer. Ele faz do jeito que ele quer. Ele é Deus. Ele é Deus. Por isso que tem muitas pessoas que estão ainda na cegueira espiritual. Você prega o evangelho e a pessoa é nada. Porque Deus ainda não abriu o entendimento. Porque se Deus abrir mesmo, meu irmão, é impossível alguém ficar de pé, dobra o joelho, começa a se humilhar mesmo. Perdoa, Pai. Perdoa, Deus Todo-Poderoso. Perdoa. Me perdoa, eu sou um pecador. Meus irmãos, peço para os irmãos irem em Marcos capítulo 4. O que está acontecendo aqui em Marcos capítulo 4? Jesus, ele está falando a parábola do semeador, que é a mesma que Mateus capítulo 13 ele fala. Jesus Cristo fala a parábola do semeador. Os discípulos, Jesus está falando assim para uma multidão. Os discípulos, eles conseguem entender assim o que Jesus Cristo está falando. Eles conseguem entender. Meu, que parábola! Meu Deus do céu! Aí os outros que estavam ouvindo a mesma palavra, o que ele quis dizer? Aí os discípulos começam a falar assim: meu, a parábola do semeador, ele está querendo dizer isso. E eles, eu não estou conseguindo entender.
Aí vamos dizer assim, que um discípulo falava assim: ô Pedro, ensina eles aí. Aí Pedro ia tentar explicar, eles não conseguiam entender. João, explica aqui para eles. Ia explicar e eles não conseguiam entender. Tomé, me ajuda aqui para explicar. E eles não conseguiam entender. Até que os discípulos caíram em si. Tem alguma coisa estranha aí. Tem alguma coisa estranha aí. Jesus, você entendeu? Pedro, bravo sim. João, você conseguiu entender? Consegui. Tomé, conseguiu entender? Consegui. Vocês não estão entendendo? Não. Os discípulos, em Mateus capítulo 13, versículo 10, eu vou ler Marcos capítulo 4, que é a mesma, que eu gosto mais da colocação de Marcos, que Marcos mesmo já mostra que com Deus não se brinca. Os discípulos vão falar assim: Rabi, mestre. Jesus fala: pois não, porque para eles o Senhor fala por parábolas, mas para nós não. Vocês acharam Marcos capítulo 4? Sim ou não? Sim ou não? Versículo 11 vai dizer assim: a vós é dado saber o mistério do reino de Deus, mas aos que estão de fora todas essas coisas se dizem por parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, e vendo, ouçam e não entendam, para que não se convertam e lhes seja perdoados os seus pecados. Olha o que Jesus Cristo está dizendo, meus irmãos, que para os discípulos Deus estava revelando, Deus estava mostrando, mas para os outros não, que Deus não se revela para qualquer um, não. Você entendeu? Olha aqui: a vos é dado saber o mistério do reino de Deus, mas aos que estão de fora todas essas coisas se dizem por parábolas, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não se convertam e lhes seja perdoado os seus pecados. Se Deus se revelar mesmo para alguém, é impossível, meu irmão, essa pessoa não Pai, tem misericórdia de mim, eu sou um pecador, Pai. Ele reconhece, mas se Deus não se revelar, a pessoa vai sempre andar assim, como se não tivesse pecado, que fosse, ela vai se achar como, sabe, tá tudo tranquilo. Não tá. Pro lado dela, no mundo espiritual, ó, pro lado dele, o couro tá comendo, porque Deus não se revelou para ele. Agora entenda isso, meus irmãos. Antes eu tinha a visão de arminiano, que, por exemplo, a salvação dependia da gente. Eu tinha isso, no começo eu tinha isso, mas depois assim eu comecei a estudar, eu tive que desconstruir aquilo que eu estava crendo. E a coisa mais dói, uma coisa que dói, meu irmão, é você tentar desconstruir algo que você acreditava. E, por exemplo, a visão arminiana, muitos falam assim: então para quê? Para que então? Se Deus escolhe, por que então pregar o evangelho? Se não, por que isso? Para que levar o evangelho? E eu peço para os irmãos irem em Romanos capítulo 9, porque Paulo, ele sabe que as pessoas vão falar isso, né? Ele sabe que as pessoas vão ter essa dúvida. Por quê? Então por quê? Se depende de Deus, para que levar o evangelho então? O versículo é o 6 agora, meus irmãos. Eu peço a atenção dos irmãos. Romanos capítulo 9, amém? Versículo 6. E não pense que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas, nem porque
nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaque será chamado a tua descendência. Então, faça assim quando chegar na sua casa. Degusta cada versículo que eu estou citando aqui. Olha o que ele está falando. Não penseis que a palavra de Deus haja falhado. É igual a visão dos arminianos. Então, para que levar o Evangelho? Através do Evangelho, Jesus traz novamente aquilo que estava perdido. A ovelha de Deus vai ouvir novamente a voz de Deus. A ovelha de Deus vai andar nos caminhos de Deus através do ouvir. Através do ouvir. Eu peço para os irmãos irem em Mateus capítulo 10. João capítulo 10. Vocês acharam? Versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu a conheço e elas me seguem. Em outro texto aqui mesmo, no Evangelho relatado por João capítulo 10, vai falar assim: as minhas ovelhas eu a conheço e a chamo pelo nome. Você vê que quando ele encontrou Zaqueu estava em cima de uma árvore. O que ele vai falar para Zaqueu? Ele vai falar: desce, que hoje eu vou na sua casa. É assim. Então ele chama pelo nome: Zaqueu, desce, que hoje eu estou indo para a sua casa. As ovelhas dele, ele conhece. E olha aqui: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu conheço-as e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e nunca perecerão, e nunca as arrebatarão da minha mão. Nunca, ele deixa assim bem claro: nunca. Eu dou-lhe a vida eterna e nunca perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Então aqui eu estou falando Jesus Cristo dizendo, mas olha o que Jesus Cristo vai falar dos nossos antepassados aqui em João mesmo capítulo 10, agora o versículo 7. Prestam bem atenção, meus irmãos. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Então presta atenção, o que ele está falando no Antigo Testamento. Todos que vieram ali no Antigo Testamento, ele está falando assim que eles eram ali ladrões e salteadores, mas as ovelhas dele, a ovelha dele, presta bem atenção, a ovelha dele não ouviu. A ovelha dele não ouviu a voz dos ladrões, né? Por isso que Jesus Cristo ele fala assim para as ovelhas: ele: acautelai-vos que ninguém vos engane. A ovelha dele não deixa ninguém enganar ela. Você entendeu? É igual Mateus capítulo 13, no versículo 28. Você vê que ele no versículo 24 ele fala da parábola do joio e do trigo, que ele semeou o trigo, né? Mas os homens dormiram. Qualquer dia eu vou trazer essa mensagem do homem dormindo. Às vezes tem pessoas que dormem na mensagem, não entende nada. Assim, e o perigo que isso é. Os homens dormiram e o inimigo semeou o quê? O joio. Os anjos, quando vê o crescimento de ambos, eles pegam e falam assim: não, tem joio misturado aí, vamos arrancar. E Jesus Cristo fala assim: não, para que não arranqueis também do trigo. O que isso quer dizer?
quando ele fala que a semente foi lançada no campo, o campo é o mundo, meu irmão. O texto deixa bem claro. Tanto ele semeou o trigo, o inimigo, ele gosta de imitar Jesus. Ele semeia o joio, mas o trigo dá frutos e o joio não. O joio não dá frutos. Quando os anjos falam assim, vamos arrancar, Jesus Cristo fala assim, não, para que não arranque o trigo. Assim é. Já pensou se Jesus Cristo tivesse arrancado o joio? Deixar, não arranca o joio. Eu conheci Jesus Cristo, sabe aonde? Na igreja católica. Assim, eu estava procurando conhecer Jesus Cristo. Eu estava procurando. Jesus Cristo se revelou assim para mim, que eu dobrava meu joelho. Eu sou um pecador, Pai. Tenha misericórdia de mim. Eu quero te encontrar, eu quero te encontrar, eu quero te encontrar. E comecei a buscar Ele. Então, naquele tempo eu era menino, eu era como é? Maria vai com as outras, não é assim? Então, se qualquer um chegasse para mim, vamos ali no Espiritismo, eu ia, falava de Deus, vamos lá, eu quero encontrar com Deus. E me chamando, vamos para a igreja católica, foi onde que meus familiares, né, assim, vem, a origem deles são a igreja católica, uma referência, assim, para mim naquele tempo. E eu comecei a ir, até que chegou uma hora que de tanto meditar na palavra, eu ouvia Deus falando comigo, e eu me desprendi ali, e aí comecei a buscar Ele. Aí eu entrei na igreja evangélica, batizei, que batiza nas águas, né? Prega um Jesus Cristo mais joio, não trigo. E eu pensando, agora eu estou salvo. Mas de tanto meditar ali na palavra de Deus, Deus ele mostra, meus irmãos, quem é trigo e quem é joio. Por isso que ele fala, cautelai-vos que ninguém vos engane. Porque Deus, ele vai mostrar, meu irmão, assim, a obra do joio. Se você tem uma vida de leitura, se você tem uma intimidade com Deus, Deus, ele vai mostrar, ele não vai deixar você perdido. E o engraçado é que Deus, ele mostra para muitas pessoas, mas muitas pessoas acabam ainda defendendo uma religião. Então assim, ó, pensa junto comigo, assim, ó, eu fico voltando no passado, eu no joio, aí de repente lá o padre, sei lá, o pastor, pega e fala assim, abre a palavra de Deus em Jeremias capítulo 29, cadê esse? Abra a palavra de Deus em Jeremias capítulo 29, abre aí. Mas você está no joio. Você está no joio. Você é trigo, mas você está ali no joio. O versículo 11. Você está no joio, aí você é trigo. Aí vai dizer assim, ó. Eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor. Você já... Deus está falando comigo aí. O trigo, a ovelha, fica atenta. Deus está falando comigo aí. Eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejar. Aí automaticamente o trigo não vai falar assim, não quero viver os meus pensamentos. Eu quero os pensamentos de Deus, sim ou não? Sim ou não, meu? Sim ou não? Sim ou não? Mas olha aqui, ele vai dizer assim, então me invocareis, passarei a orar por mim e eu vos ouvireis. Nós não vamos fazer isso? Vamos ali invocar, clamar o nome do nosso Deus Todo-Poderoso? Não vamos orar ali para Deus ouvir? Mas olha aqui, ó, no versículo 13, buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração, e serei achado de vós. Então isso tem que estar em ti. Senão, meu irmão, você vai procurar a igreja, você vai encontrar a igreja e não vai encontrar Cristo, ainda mais nessa geração que nós estamos vivendo, que só a maioria é joio, a maioria é aquela árvore que não dá fruto nenhum. Agora, se você estiver buscando mesmo Cristo, você vai ter um encontro com Ele. Você vai buscar as coisas do alto, sabe? Você vai estar, se alguém pisar no teu pé, se alguém te abandonar, você vai, eu encontrei algo mais valioso ainda. Nada me tira da presença dEle. Nada me tira da presença dEle. Olha aqui, ó, igual, por exemplo, o trigo tá na igreja, Isaías 55.
o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto, no versículo 6, acharam? Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Você fala, meu, é comigo mesmo. O trigo é comigo mesmo. Eu preciso me arrepender. Eu preciso andar nos caminhos do Senhor. Aqui é tudo passageiro, Pai. Tenha misericórdia de mim. Aí ele começa dizendo assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva e a neve do céu, e para lá não tornam, sem que primeiro regue a terra, e fecunde, e faça brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sai da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que eu designei. A ovelha ouve isso aqui e fala assim: eu quero buscar o Senhor, eu quero buscar. E a ovelha, come isso aqui, come isso aqui, buscando o Senhor, buscando o Senhor, buscando o Senhor, buscando o Senhor. Então assim, o trigo não fica no jogo, sabe? O trigo, ele só vai parar quando ele se encontrar com seus irmãos na fé, que estão buscando o mesmo alvo, que estão buscando o mesmo alvo. Então entenda isso. Vamos voltar lá em Romanos capítulo 9, qual eu li, versículo 6. E não penseis que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Então assim, é através da palavra, meu irmão, que Deus ele traz. Por isso que o evangelho está aí para a gente andar nos caminhos do Senhor, para Deus falar com as suas ovelhas. Amém? Presta bem atenção agora, aqui que Paulo vai trazer na nossa memória, versículo 11. E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus, o propósito de quem? De Deus, quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ele: o mais velho será servo do mais moço, como está escrito: amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Meu irmão, você tem noção o que Paulo está querendo dizer nesse versículo? Você tem uma grave, você consegue pensar o poder do que ele está falando? Duas crianças não eram nem nascidas, estava no ventre da mãe. Deus ele já tinha rejeitado um, e Deus já tinha escolhido outro. Eu amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Assim, as crianças não tinham nem feito obra nenhuma. Assim, não, eu amo mais Deus, eu faço mais isso para Deus. E Deus escolheu ali Jacó. Olha, se você para analisar, Jacó foi um pecador, sim ou não? Davi, meus irmãos, ele vai falar assim: bem-aventurados aqueles que Deus não impõe o pecado, que Deus escolhe. Entenda uma coisa: quando Deus escolhe, Deus transforma. Deus transforma, por quê? Porque ele envia o Espírito Santo. Por isso que ele deixa bem claro, assim, Paulo ele vai falar onde que a gente sabe quem é de Deus e quem não é. Aqueles que vivem nas coisas da carne ainda, você entendeu? Não é de Deus. Mas aqueles que estão buscando ali as coisas do alto, esses são de Deus. Por isso que eu falo, você tem que se espelhar naqueles que estão buscando mesmo, aqueles que têm sede por Cristo, né? Porque se você ficar andando com uma pessoa que não tem sede por Cristo, que sabe, tanto faz, está na igreja ou está em casa, você vai morrer na fé. Você entendeu? Você vai viver nas coisas da carne. Agora entenda uma coisa: quando Deus ele se revela para um irmão, para uma irmã, é visível, notório a transformação. Lembra de Pedro? 3 anos e meio Jesus andando com Pedro. Ele vai negar Jesus, sim ou não? O que as pessoas começam a falar para Pedro? Ei, espera aí.
você é um dele. Você é um deles. Você é um deles. Ele, eu juro que eu não sou. Em Mateus ele fica jurando. Eu juro que eu não sou. Aí chega outro. Meu, você é um dele. Quem é de Cristo é impossível as pessoas não notar. Porque se torna luz, meu. Se torna luz. Entre luz e trevas não bate. Você vê que as pessoas até falaram assim, meu, você fala que nem ele. Você entendeu? Então é visível e notório. E eu não brinco, meus irmãos, quando eu prego. Você vê que Paulo ele fala, não comais com aqueles que são avarentos, com aqueles que são impuros, com aqueles que não querem compromisso com o Evangelho. Esse é o Evangelho. Sabe? Você vê o Judas. Judas era visível e notório. Que ele era roubador, sim ou não? Que ele era traidor ali de Jesus. Então, por exemplo, quando Deus ele trabalha assim, automaticamente, meus irmãos, as pessoas se transformam. Mas olha aqui, ó, igual fala assim, Deus, ele que te escolhe. Se ele te escolheu, meu irmão, não foi agora não. Ele te escolheu, ó, desde o ventre da sua mãe. É verdade ou não é? Sim ou não? Você quer um texto? Jeremias, capítulo 1. Jeremias, capítulo 1. Versículo 4. A mim me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te consagrei, e te constituí profeta às nações. Então presta bem atenção nisso aqui. Antes de você sair do ventre da sua mãe, eu não sei o que Deus ele tem na sua vida. Não sei se você é um profeta, não sei se você é um mestre da lei, eu não sei, é um levita, eu não sei, mas ele já te escolhe desde o ventre da mãe. Aí, por exemplo, olha o que o Jeremias vai dizer. Então lhe disse-lhe eu: Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Assim é, quando Deus nos escolhe, a gente tem esse pensamento. Eu tinha isso, eu não sei nem falar, Deus. Assim, eu falava muito na gíria, as pessoas mesmo, pastores mesmo falavam, esse daí nunca vai ser pastor. Mas se Deus escolheu, meu irmão, Ele é o Criador. Ele é o Criador, eu não sabia nem ler. Deus que foi me ensinar a ler aqui. Eu errava mais do que... E Deus ele veio me capacitando. Você acha que eu tinha esse jeitão assim? Não, eu era tímido, eu pegava o microfone. Rapaz, meu irmão. Uma vez eu fui pregar, a irmã falou, a mensagem foi boa, mas precisava ter mais autoridade. Falei, porque você não subiu lá em cima. Sobe lá em cima, assim, para pregar a palavra. Mas Deus ele veio me capacitando. Olha aqui no versículo 7. Mas o Senhor disse: não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irá, e tudo quanto eu te mandar farás. Oh, meu irmão, sabe o que Deus está falando para ele? Assim, onde que eu mandar você ir, você vai. Você consegue falar não para Deus? Jean, você consegue? Consegue, Rose? Falar não? Eu não vou fazer. Você consegue, Cláudia? Falar não para Deus? Eu não vou fazer, Deus. Quero ver quem vai fazer. Não vou. Você consegue fazer isso com Deus? Você pode fazer com o seu marido em casa, quando ele fala assim: ei, pega essa garrafa aí para mim aí, traz aqui para mim na cama. Desse jeito? Não vou. Eu estou mandando. Você faz isso? Você faz isso? Se uma pessoa for... Se o Valmir fazer isso com você, Rô, você faz? Desse jeito você vai falar comigo? Não vou. Mas se Deus falar com você, pega essa garrafa d'água, você vai pegar. Se Ele falar para você assim, toma ela todinha. Você vai tomar.
para Jeremias: Jeremias, 3 anos, quero que você ande nu no meio do povo. Jeremias andou nu. Ele falou para Pedro: Pedro, ainda hoje, Pedro, hoje, não é amanhã não, meu irmão, não é depois, não é daqui a um ano não. Hoje, você vai me negar 3 vezes antes do galo cantar. Pedro negou ou não negou? No mesmo dia, meu irmão. Então, voltando aqui em Romanos capítulo 9. Só para você ver que não depende de você assim andar com Deus, depende dele. Igual eu citei, não foi vós que me escolheste, mas eu que escolhi a vós. Olha aqui, Romanos capítulo 10, no versículo 20. E a Isaías a mais se atreve a dizer: fui achado pelos que não me procuravam, revelei-me aos que não perguntavam por mim. Olha, ele foi achado por aqueles que não, ele se revelou para aqueles que não buscavam ele se revelou, né? Por isso que é chamado de graça. Sabe o significado da graça? A graça é isso. Não foi você que escolheu ele, foi ele que te escolheu, ele que achou graça em você. Mas eu mesmo, você mesmo, mas eu sou pecador, ele achou graça em você. É questão de tempo, né? Ele vem nos transformando. Meus irmãos, presta bem atenção nessas colocações aqui, no versículo 14, que eles vão dizer: que diremos, pois, a injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Por que eles vão dizer isso? Paulo, ele já capita, porque Paulo, ele acabou de trazer assim, os filhos de Rebeca ali não era nem nascido, e Deus já tinha rejeitado um. Aí, por exemplo, Paulo vendo, assim, eu gosto muito assim da visão de Paulo, que Paulo vai dizer no versículo 14: que diremos, pois, a injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. E por que não há injustiça da parte de Deus, meu irmão? Fala para mim, quem não tem pecado, que atira a primeira pedra. Seria injustiça da parte de Deus? Presta bem atenção nisso que eu estou falando. Deus, ele está agindo no nosso meio, e muitas pessoas não têm percebido isso, sabe? Muitas pessoas, isso desde séculos, e vai se cumprindo no nosso tempo. Deus tem falado, mas muitas pessoas não têm observado isso. Por conta do quê? Do coração ser terreno. Se o coração começar a ser buscando as coisas do céu, vai entender o que eu estou querendo dizer. Porque não há injustiça da parte de Deus. Deus seria injusto, né? Se, por exemplo, você fosse merecedor. Se você fosse merecedora, você ser merecedora, já pensou? Você ser merecedora e Deus fala: não vou te dar. Eu não vou te dar. Não, está sendo injusto. É verdade ou não é? Já pensou? Você estuda, você passa na prova, e na hora de chegar lá, chegar o seu diploma, você passou e a pessoa não dá. É o que? É uma injustiça. Mas ninguém é merecedor da salvação. Então por isso que Deus, ele não é injusto. E vou pedir para a Denise ler Romanos capítulo 3, versículo 9. Em diante, Denise, até do versículo 9 até o 20, Denise. Romanos capítulo 3. Pois bem, do 9 até o 20. Devemos concluir que nós, judeus, somos melhores que os outros? Não, de maneira nenhuma, pois já mostramos que todos, judeus ou gentios, estão sob o poder do pecado. Como afirmam as Escrituras, ninguém é justo, nenhum sequer, ninguém é sábio, ninguém busca a Deus. Todos se desviaram, todos se tornaram inúteis, ninguém faz o bem, nenhum sequer. Sua conversa é repulsiva, como o odor de um túmulo aberto. Sua língua é cheia de mentiras.
veneno de serpentes goteja de seus lábios. Sua boca é cheia de maldição e amargura. Apressam-se em cometer homicídio, por onde passam, deixam destruição e sofrimento. Não sabem onde encontrar paz, não têm o menor temor de Deus. É evidente que a lei se aplica àqueles a quem ele foi entregue, pois seu propósito é evitar desculpas e mostrar que todo mundo é culpado diante de Deus. Pois ninguém será declarado justo diante de Deus por fazer o que a lei ordena. A lei simplesmente mostra quanto somos pecadores. Então, meu irmão, entenda isso. Ninguém consegue viver a lei. E isso eu acho tremendo, a colocação que Deus faz assim na lei, para ninguém conseguir mesmo viver. Porque senão as pessoas iam ser soberbas. Eu sou melhor do que você. Por quê? Por viver a lei. Mas ninguém nunca, somente Cristo conseguiu, né, viver a lei. Por isso que João capítulo 3 versículo 14, ele vai trazer na memória, assim Jesus Cristo falando, assim como Moisés levantou a serpente, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, porque todos têm pecado, todos pecaram. Entenda isso, né? Então por isso que eu estou falando, não é vós, a salvação não depende de você, depende de Deus. Mas Abraão creu quando Deus falou com ele, né, e andou nos caminhos do Senhor. Se você estudar 1 Coríntios capítulo 12, você vai ver que a fé é um dom também, do mesmo modo que o dom de línguas, né, assim, um dom de profetizar. A fé também é um dom. Você sabia disso? E Deus que dá o dom, Deus que dá o dom. Deus deu o dom para Abraão, por isso que Abraão creu, né? Você vê que se você ler lá o livro de Amós, ele falava que trabalhava na roça. Ele está conversando lá com os sacerdotes. Eu trabalhava na roça, assim. Deus mandou eu vir falar com vocês. Quem pode escapar da mão do Deus vivo, meu irmão? Quem pode? Você entendeu? A fé vem dele. E ele não dá um espírito de covardia para ninguém. Você consegue entender? E olha aqui, meus irmãos, só para os irmãos entenderem. Aqui é Gálatas capítulo 3, versículo 10, Denise, para a gente fazer um favor. Paulo, ele vai trazer na memória assim o que está escrito em Deuteronômio, que fala assim, que maldito é todo aquele que não cumprir tudo que a lei pede. Maldito, maldito, maldito. Você quer ser arminiano? Assim, buscar o que a lei pede mesmo? O sacrifício não valeu nada. Gálatas capítulo 3, versículo 10. Contudo, os que confiam na lei para serem declarados justos estão sob maldição, pois as Escrituras dizem: maldito quem não se mantiver obediente a tudo que está escrito no livro da lei. Maldito quem não se mantiver obediente em tudo que está escrito no livro da lei. Fala pra mim, meu irmão. Você acha que você é perfeito para Deus? Você acha? Você acha, Rosa? Você acha, Leandro, que você é perfeito para Deus? Você acha, Mancade? Nós somos imperfeitos, meus irmãos. Você veio aqui, ó, em Zacarias. Vamos lá em Zacarias. Josué, ele foi salvo não pela lei. Ele foi salvo por estar em Cristo Jesus. Você vê que Satanás tenta acusar ele. Deixa eu só ver aqui qual. Zacarias, capítulo 3. Você lembra o versículo, Denise, que Satanás tenta acusar? Não, vou ler aqui, que eu coloquei aqui, ó. É que eu tenho 3 Bíblias. Eu marco.
anjo me mostrou o sumo sacerdote Josué em pé diante do anjo do Senhor. Satanás, o acusador, também estava ali, ao lado direito do anjo, e fazia acusações contra Josué. O Senhor disse a Satanás: Eu, o Senhor, rejeito suas acusações. Satanás: Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém o repreende. Este homem é como uma brasa tirada do fogo. Josué continuava em pé Até o 4. diante do anjo, e suas roupas estavam imundas. Então o anjo disse aos que ali estavam: Tirem as roupas imundas dele. E voltando-se para Josué, disse: Veja, removi seus pecados, e agora lhes dou roupas de festa. Então entenda isso aqui, meus irmãos. Você vê que o diabo estava acusando mesmo por conta da lei. Aqui, ó, ele é um pecador. Ele é um pecador, mas é através da fé. Josué, ele foi aceito por Deus por conta da fé. Por conta da fé. Eu peço para os irmãos voltarem até em Romanos capítulo 3. Denise ler o versículo 21, Denise, como está sendo gravado, eu vou deixar bem completo mesmo. Agora, até o versículo 31. Romanos capítulo 3, do 21 ao 31. Agora, porém, conforme prometido na lei de Moisés e nos profetas, Deus nos mostrou como somos declarados justos diante dele, sem as exigências da lei. Somos declarados justos diante de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. E isso se aplica a todos que creem, sem nenhuma distinção. Pois todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus. Mas Ele, em sua graça, nos declara justos por meio de Cristo Jesus, que nos resgatou do castigo por nossos pecados. Deus apresentou Jesus como sacrifício pelo pecado, com o sangue que ele derramou, mostrando assim sua justiça em favor dos que creem. No passado, ele se conteve e não castigou os pecados antes cometidos, pois planejava revelar sua justiça no tempo presente. Com isso, Deus se mostrou justo, condenando o pecado e justificador, declarando justo o pecador que crê em Jesus. Podemos então nos vangloriar de ter feito algo para sermos aceitos por Deus? Não, pois nossa absolvição não vem pela obediência à lei, mas pela fé. Portanto, somos declarados justos por meio da fé, e não pela obediência à lei. Afinal, Deus é Deus apenas dos judeus? Não. Não é também Deus dos gentios? Claro que sim. Existe um só Deus, e Ele declara justos, tanto judeus como gentios, somente pela fé. Então, se enfatizamos a fé... Continua? Até o 31. Então, se enfatizamos a fé, quer dizer que podemos abolir a lei? Claro que não. Na realidade, é só quando temos fé que cumprimos verdadeiramente a lei. Então entenda isso. Quando Cristo ele se revela para alguém, tudo que ele falar através da palavra, assim a pessoa vai ser transformada. A pessoa vai tirar da vida dela, né? Porque Deus ele vai abrir o entendimento assim, do irmão, e o Espírito Santo vai ajudar o irmão até mesmo a andar em santidade. É um selo que Deus põe na vida dos seus escolhidos. Eu vou pedir para os irmãos irem em Romanos capítulo 9 novamente, meus irmãos. Igual disse, nós vamos... Estou perto já de finalizar. Romanos capítulo 9, versículo 14. Então quem tem assim o Espírito de Deus não fica causando assim, sabe, contenda, não fica prejudicando o irmão, não fica fazendo mal para o irmão no trabalho. Você entendeu? Que tem o Espírito de Deus só faz o bem.
escolhe a quem ainda. Olha aqui, ó, no versículo 14. Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele disse-lhe a Moisés: terei misericórdia de quem me aprove ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprove ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Não depende, meu irmão, assim, de quem quer ou de quem corre. Não depende de onde eu estava fazendo a visita, né, Fátima? Na casa da irmã, estava lá fazendo a visita. Mas estava fazendo isso por amor, não porque, vou fazer isso para mim entrar no reino de Deus. Que aqui ele deixa bem claro, não depende de quem quer ou de quem corre, de Deus usar a sua misericórdia. Ele escolhe quem ele quer, e quando ele escolhe alguém, né, assim, a irmã Denise leu, né, que Paulo traz até na memória o que Davi falou: bem-aventurado aquele que Deus não impunha o pecado. Entenda isso aqui. Davi não cometeu adultério? Sim ou não? Na lei de Deus, o que era para fazer com ele? Apedrejar, sim ou não? Ele foi apedrejado? Foi apedrejado? Por quê? Bem-aventurado aquele que Deus não impunha o pecado. Mas assim, não é por causa disso que você vai continuar pecando. Às vezes errar, você até pode errar, mas cometer o mesmo erro já é burrice. Você entendeu? Já é burrice. Então assim, ó, igual aqui, ó, não depende de quem quer ou de quem corre, de Deus usar a sua misericórdia. Então assim, meus irmãos, você acha que eu faço a obra assim, do jeito que Deus gosta? Você acha? Você acha? Você acha, Cláudio, que eu faço a obra do jeito que Deus gosta? Não. Sabe, eu peço para Denise, Lucas capítulo 17, Denise, revezar um pouco com você, estou finalizando já. Quando um servo chega do campo depois de arar ou cuidar das ovelhas, o Senhor lhe diz: venha logo para a mesa comer conosco? Não. Ele diz: prepare minha refeição, apronte-se e sirva-me, enquanto como e bebo. Você pode comer depois. E acaso o Senhor agradece ao servo, por fazer o que lhe foi ordenado? Da mesma forma, quando vocês obedecem, devem dizer: somos servos inúteis, apenas cumprimos nosso dever. Entenda isso, vou ajudar os irmãos, assim, para entender melhor. Assim, uma mesa, assim, uma casa de um rico, milionário. Ele chega na sua casa, sim, ele está com fome. Ele vai chegar para os empregados: senta aqui junto comigo para comer. Ele vai fazer isso? Ele está dando um exemplo. Ele não vai falar para o empregado: serve-me, fazendo favor que eu estou com fome. Aí, por exemplo, o empregado servindo ele, depois ele fala assim, quando ele terminou ali, assim, ele fez o dever dele. Mas vocês, quando fizerem algo para Deus, depois que fizer, declare assim em outros textos: somos servos inúteis, pois fizemos somente aquilo que foi mandado. Por isso que o texto, Paulo está falando, depende de quem quer ou de quem corre. Nós somos imperfeitos para mostrar mesmo, assim, para servir a Deus mesmo. Por isso que dependemos de Cristo. Por isso que nós somos aceitos através de Cristo. Mas o que é ser aceito através de Cristo? É crer nele. E quando você crê nele, automaticamente você morre para as coisas desse mundo. Mateus capítulo 7, versículo 22, o que ele vai dizer? Presta bem atenção aqui, meus irmãos. Presta bem atenção aqui. Mateus capítulo 7, versículo 22, ele vai dizer o quê? E muitos me dirão naquele dia: eu expulsei demônios, fiz prodígios
maravilhas, o que ele vai dizer? Apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. E muitos vão dizer: eu expulsei demônios, fiz prodígios e maravilhas em teu nome, Jesus. Ele vai dizer assim: apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Então nós somos aceitos não pelo que a gente faz assim, é por Cristo Jesus, é crer nele. Em Lucas capítulo 13, versículo 26, Lucas vai mais além, meus irmãos. Ele fala assim, ó, presta bem atenção. Eu fui nas casas, igual ontem, eu estava numa casa levando a palavra de Deus. Levando a palavra de Deus. Levando o teu evangelho. Jesus Cristo disse na palavra dele: apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade, eu nunca vos conheci. Então não é, meu irmão, pelo que você faz, né? Assim, também, entenda isso. Mas nós não somos aceitos por isso. Não é porque nós estamos em Cristo Jesus que nós não temos que fazer isso. É nossa obrigação a dar o melhor para Deus. Entenda isso, amém, meus irmãos? Vocês estão conseguindo entender? Amém? Vocês estão conseguindo entender? Então, ó, vamos voltar aqui, Romanos capítulo 9. Automaticamente a gente faz tudo isso, mas assim faz porque Ele está em nós. Romanos capítulo 9. Versículo 14. Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele disse a Moisés: terei misericórdia de quem me aprove ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprove ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Porque as Escrituras diz a Faraó: para isso mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo tem ele misericórdia de quem quer, e também endurece a quem lhe apraz. A quem lhe apraz. Olha aqui, ó, no versículo 19: tu, porém, me dirás: de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Presta atenção nisso aqui. As pessoas automaticamente elas pensam assim, né? Tu, porém, me dirás: de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Olha a colocação de Paulo: quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Ou não tem molheiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Então ele deixa bem claro: quem és tu, ó filho do homem, para discutir com Deus? Deus, ele faz um vaso para a honra e um vaso para a desonra. Ele faz do jeito que ele quer. Eu vou pedir para os irmãos irem em João capítulo 6, meus irmãos. Denise, você leu o versículo só? Do 70 ao 71. João capítulo 6. Do 70 ao 71 só. Igual fala assim, ó, Deus, ele faz um vaso de honra e um vaso de desonra. Você vê que Judas, ele desde o Antigo Testamento, ele está sendo anunciado. Jesus Cristo escolhe 12 e Judas para se cumprir. Deus, ele faz do jeito que ele quer, conforme ele quer. Só lê para mim do 70 ao 71. Então Jesus disse: eu escolhi vocês 12, mas um de vocês é um diabo. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, um dos 12, que mais tarde o trairia. Meus irmãos, entendem isso. Por isso que
Paulo, ele está dizendo assim, que Deus ele faz vaso de honra e vaso de desonra. Ele está dizendo, não sou eu, é o texto. O texto é bem claro de ser entendido. Vamos aqui, eu vou falar de Nabucodonosor. Estou prestes a terminar agora é sério mesmo. Mais uns 5 minutos, eu termino, 5 a 6 minutos. Jeremias capítulo 27, para fechar com chave de ouro essa pregação, esse ensinamento. Nabucodonosor, ele destruiu o templo de Deus, ele perseguia o povo de Deus, levava o povo de Deus cativo. Ele era servo de Deus, sim ou não, minha gente? Sim ou não? Nabucodonosor, ele destruiu o templo de Deus, ele levava o povo cativo. Ele era servo de Deus, sim ou não? Sim ou não? Sim, sim, igual eu falei assim, Deus ele faz vaso de honra e vaso de desonra. Romanos, depois se os irmãos ficarem lendo lá, igual eu coloquei no grupo, os irmãos vão ver que todo principado, toda potestade, tudo foi Deus que fez, né? Agora aqui eu entendo, para não ficar nas minhas palavras, vamos usar o texto para os irmãos entenderem. Olha aqui, no versículo 5, Jeremias capítulo 27. Eu fiz a terra, o homem e os animais que estão sobre a face da terra, com o meu grande poder e com o meu braço estendi. Eu os dou àquele quem for justo. Olha aqui, no versículo 6 agora. Agora eu entregarei todas estas terras ao poder de Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo. Está escrito aí, meu servo no céu também? Tá assim ou não? Tá, Denise, no céu? Versículo 6. Lê o versículo 6 aí na sua versão. Agora entregarei suas nações a meu servo Nabucodonosor, rei da Babilônia. Meu servo. Eu falo assim, meus irmãos, tudo vai acontecer conforme Deus ele quer. Igual assim, o nascimento de João Batista, você vê que a profecia se cumpriu. Nascimento de Cristo, tudo ali, todas as profecias, conforme Deus tinha falado, aconteceu. Você entendeu? E aqui o que ele está chamando? Nabucodonosor de meu servo. Sabe o que esse Nabucodonosor fez? Ele fez uma imagem lá e pediu para todo mundo adorar. Sadraque, Mesaque e Abednego não adorou. Ele jogou esses servos de Deus na fornalha. Esse que Deus está chamando de meu servo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, meu irmão. Você entendeu? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus ele pode ter Lula como servo, sim ou não, minha gente? Fazer um mal acontecer, porque a palavra de Deus fala em Mateus capítulo 24. Tiririca tem uma frase que fala: pior do que está, não fica. Se você ler Mateus capítulo 24, você vai ver, vai ficar cada vez pior. É só você ler o Evangelho, né? Não tem esse negócio de melhora. A palavra de Deus só tem ali assim, a piorar. A tendência é a piorar, mas Deus vai guardar os seus escolhidos. Amém, meus irmãos? Amém, meus irmãos? Então entendem só, para a gente finalizar assim. Daniel capítulo 4, Deus dá um sonho. Presta bem atenção. Deus dá um sonho para Nabucodonosor. Igual eu falo assim, meus irmãos, querendo ou não, que Deus planejou vai acontecer. Já está acontecendo. Daniel capítulo 4. Você lê o versículo 19 em diante. Aí eu vou. Daniel, aqui eu termino. Você pode ler. Ao ouvir isso, Daniel, também chamado Beltesazar, ficou atônito por algum tempo, atemorizado com o significado do sonho. Então o rei lhe disse: Beltesazar, não se assuste com o sonho, nem com o seu significado. Denise, eu gosto dessa colocação. Nabucodonosor não tem noção do que Deus está querendo falar. Assim também, muitas pessoas não têm noção, meu irmão, do que está para vir. Não se preocupe, sabe? E Daniel vai falar assim: ô Nabucodonosor, quem dera se estivesse falando dos teus servos, mas Deus está falando contigo, meu irmão. Às
Nabucodonosor que Deus está falando. É contigo. Deus quer te dar um livramento. Vai lá, guerra. Beltesazar respondeu: Meu senhor, gostaria que os acontecimentos prenunciados nesse sonho ocorressem a seus inimigos e não ao rei. A árvore que o rei viu crescia e ficava alta e forte, chegava até o céu e podia ser vista por todo mundo, tinha folhas verdes e novas e era cheia de frutos para todos comerem. Presta atenção, essa árvore, Deus que fez ele cresceu tanto que o mundo inteiro conhecia Nabucodonosor. Mas igual disse, ele era servo de Deus, Deus deu esse crescimento para ele. Assim também, meu irmão, às vezes as pessoas ficam buscando as coisas no homem. É Deus que dá o crescimento para o homem. Sabe, Deus faz o rico e o pobre. Você entendeu? Vai lá, Denise. Animais selvagens viviam à sua sombra, e aves faziam ninhos em seus ramos. Essa árvore é o próprio rei, pois o rei cresceu e se tornou forte e grande. Sua grandeza chega até o céu, e seu domínio até os confins da terra. Então o rei viu um mensageiro, um ser santo, que descia do céu e lhe disse: Derrubem a árvore e destruam-na, mas deixem na terra o toco com suas raízes, preso com um anel de ferro e bronze e cercado da relva verde, que seja molhado pelo orvalho do céu e viva com os animais do campo por 7 períodos. Este é o significado do sonho, ó rei, o que o Altíssimo declarou que acontecerá a meu senhor o rei. O rei será expulso do convívio humano e viverá nos campos com os animais selvagens. Comerá capim como os bois e será molhado pelo orvalho do céu. Viverá desse modo por 7 períodos, até entender que o Altíssimo domina sobre os reinos do mundo e os dá a quem Ele quer. As raízes e o toco, porém, foram deixados na terra. Isso significa que o Senhor receberá o seu reino de volta quando tiver aprendido que o céu domina. Pode falar. Continua? Pode. Ó rei Nabucodonosor, aceite meu conselho, pare de pecar e faça o que é certo. Deixe seus pecados para trás e tenha compaixão dos pobres. Quem sabe então o rei continuará a prosperar. Você vê que, por exemplo, você vê o poder de Deus. Deus fala que cortou a árvore, mas deixou o tronco. Deus deixou o tronco. Se Deus quisesse, Deus arrancava ele mesmo. E falando que assim é tirado dele. Assim, depois o que vai acontecer? Depois desse sonho traduzido, vai passar 12 meses. Ele está lá na sua varanda e ele fala: tudo isso eu gostei. Aí do nada ele já começa a perder a noção, ficar igual um animal. Um rei, meu irmão, fala pra mim, um rei, ele foi pro meio do mato, comer capim. Já viu isso, meu irmão? Comer capim, um homem que está acostumado com comer capim. Por isso que eu falo, agindo Deus, quem impedirá? Não depende de nós, não. Deus, ele faz do jeito que ele quer, com quem ele quer. Esse homem vai passar 7 anos, assim, no relevo, vivendo igual um animal, comendo igual um animal, as unhas dele crescendo igual um animal. A palavra fala que parecia unhas de águia. Passa 7 anos, se cumpriu ali. Aí ele desperta, aí ele vê, que Deus falou, aconteceu. Que Deus falou, aconteceu. E ele começa a glorificar Deus. Por isso que eu falo, a ovelha de Deus, assim, Deus, ele guarda. Bem-aventurado aquele que Deus não imputa o pecado. Você entendeu? Então, aqui eu estou mostrando que nós somos imperfeitos. Por isso que Paulo vai falar assim: o bem que eu quero fazer eu não faço. Queria eu fazer a lei, mas eu não consigo. Eu só consigo fazer o mal. Por isso que em Romanos capítulo 8, ele vai dizer no versículo 1: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você entendeu? Aqueles que estão em Cristo Jesus. Aqueles que sabem, está em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Então, por isso que eu tenho uma visão calvinista, e essa é só igual eu falo assim, se você tem outra visão, assim, medita no que eu estou passando, vai meditando.
meditando, vai meditando, vai meditando, vai meditando. É igual Paulo, ele fala para alguns discípulos. Paulo, ele fala assim, alguns já entendem o que eu falo, mas outros não. Mas com o tempo Deus vai abrir o entendimento. Com o tempo Deus abre o entendimento, né? Mas assim, continua buscando esses ensinamentos. Amém? Glória a Deus. Vamos aplaudir o nosso Deus Todo-Poderoso.